Nós te louvamos essa noite, porque do Senhor tem socorro, tem alívio. Mas também nós te adoramos, porque toda a honra é para o Senhor. Nós não precisamos de nada, mas a honra e a glória é para o Senhor. Senhor, abre os ouvidos da tua igreja para ouvir a tua voz. E feche os ouvidos, Pai, para tudo aquilo que não vem do céu. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos, Pai, a porta do nosso coração. Fala conosco. Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Eu sei que esse coração aí é de carne, mas ele está simbolizando aí o coração que o Senhor quer mover nessa noite. Senhor, eu não sei como os seus filhos chegaram aqui. Eu não sei como começou a semana, mas o Senhor conhece os detalhes. O Senhor sabe de tudo. Então fala, Pai. Fala. Fala, Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Deus é bom, amém, amados? Glória a Deus. Queridos, a pergunta que não quer calar é essa daqui. Eu já começo fazendo uma pergunta para você. Após a sua morte, como será que você vai ser lembrado? Pelo teu nome ou pelo que você fez? Já começa aí. Você quer ser lembrado? A Fábia, sabe a Fábia? As gêmeas lá da Cidade Nova, é ela que morreu. É ela. Ou alguém vai falar assim: ah, a pastora, a mulher de Deus. Pensou a mulher de Deus? Sabe? Como será que você será lembrado? Ou lembrada? Como a cozinheira que faz uma comida boa? Ah, aquela que faz sobremesa, os melhores bolos, salgadinhos da dona Marileide. Será que é assim que ela vai ser lembrada? Ah, a Paula que vende perfume. Aqui, hoje eu estou fazendo os comerciais aqui, ó. Já vai, levanta a mão para ver que vocês têm uma empresa. Kaique, o Dairon, corta cabelo. Lá o cabeleireiro lá, sabe? O Dairon lá, que é conhecido na quebrada. Sabe? Como alguém vai lembrar de você? O tema não era esse, mas o Espírito Santo de Deus me deu o tema fresquinho do céu. Eita Deus! Hoje, crente aqui tem que dar glória, nem que seja forçado, porque o Senhor vai hoje alinhar a nossa vida espiritual. Eu quero ser lembrado a pastora cheia de Deus, cheia de autoridade, mulher que ganhou vidas, mulher que abriu uma casa e o Senhor levou discípulos. Uma mulher que não tinha tempo ruim. Uma mulher que foi caluniada, que levantaram tantas coisas, mas ela não parou. Uma mulher que não retrocedeu, uma mulher que foi até o fim, uma mulher que amou muito. Uma mulher cheia de Deus. Qual serão as suas características? Vou deixar 10 segundos para você pensar. 1, 2, 3 e já. Será que a sua balança
Pendeu mais para a carne ou para o espírito? Ao que lado está pendendo mais? E hoje eu quero contar uma história forte. Meu esposo falou assim: vou colocar alguém para pregar amanhã. E o Espírito Santo falou assim: ele não vai colocar ninguém, vai ser você. E é raro eu falar assim: vou pregar. É raro. Aí eu falei para ele assim: eu vou pregar amanhã. Mas gente, aí ontem à noite, sentei na mesa, 11h30 da noite, eu falava: Senhor, sabe quando você fica assim, ó? Você fica assim: Senhor, o que tem no livro de crônicas? O que tem? Assim, ó, folheando. E eu fui deitar. Quando foi de manhãzinha, levamos as crianças, 5h30 da manhã, nosso horário de levantar. 6h deixamos as crianças na escola. E eu cheguei, sentei na mesa. Aí ele falou assim: você não vai deitar? Eu falei assim: não, vou fazer a palavra. E quem disse que eu sabia o que eu ia falar? Ele falou assim: você ficou das 10 da noite, depois terminou de discipular dos homens, das 10 da noite até 11h30 da noite, não saiu nada. Aí eu falei: não está saindo nada aqui, está terra seca. Meu Deus, a terra está seca, tem que molhar. Aí ele foi deitar, aí eu falei assim: Senhor, fala comigo. E o Senhor me deu uma história forte, poderosa. E como eu mudei o tema, então o tema é: como esse homem foi lembrado. Hoje a Mariana falou assim: ai mãe, você vai pregar? Eu falei assim: Mari, eu vou pregar. E eu vou te dar um spoiler. Sabe quando você vai selecionar uma série? Ou você assiste a série porque alguém te indicou, ou você vê o quê? O trailer, né? Então, se o trailer foi muito chamativo, eu falei assim: Mari, eu vou passar o trailer agora da palavra para você. E quando foi na cereja do bolo, ela falou assim: e aí, o que aconteceu? Eu falei assim: meu filho, o culto hoje começa às 19h30. Então, eu quero ler aqui com você o livro de 1 Reis, no capítulo 13. Aleluias. Do versículo... eu não vou ler a história, porque eu quero contar ela para você. Do versículo 8 e o 9, que diz assim, mas o homem de Deus, está na minha versão, respondeu ao rei. Coloca na minha versão. Mas o homem de Deus respondeu ao rei. É o 8, tá? Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que desse a metade dos seus, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada pois recebi essa ordem pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba, nem volte pelo mesmo por onde foi. Não coma, não beba e não volte pelo caminho. Essa é uma história que eu nunca contei aqui, mas eu quero que você abra o seu coração. Não é possível que uma palavrinha tenha que entrar aí, Você vai falar assim: eu peguei essa. Aqui conta uma história, amados. Eu quero voltar um pouco a história para você entender. Existia um rei chamado Salomão. Salomão era filho de quem? De quem? Davi. Salomão morre. E agora, quem vai assumir o reinado? O seu filho. É um nome muito feio, muito complicado, que eu não sei falar muito bem. O nome dele, acho que era Roboão, o nome do filho dele. E ele tomou o legado do pai, foi lá coisar o reino. Só que ele começou a aumentar os impostos muito. Nem parece o Brasil, né? Pois está quase igual. Muito imposto, muito imposto, muito imposto. Então o povo falou assim: na época do seu pai não era assim. Ele era mais generoso. E agora tenha misericórdia.
história diz que aquele homem não tinha negócio com aquele rei. O reinado quebrou e dividiu. Aí entra um moço chamado, deixa eu achar o nome dele aqui, Jeroboão. Parece o Roboão, né? Mas não tinha nada a ver parentesco com ele. E ele falou assim, levantou-se um profeta, e o profeta falou para ele assim, você vai tomar conta de uma parte das 12 tribos. E 2 tribos vai ficar com o filho de Salomão, e você vai liderar 10 tribos. Então você vai ser o rei deste lugar. Ele ficou com a parte norte de Israel, e o outro ficou com a parte sul. A história diz que ele foi levantado por Deus. Foi levantado por quem? Por Deus. O profeta falou, levantarei você para governar esse reinado. Só que a história começa aqui. Ele começou a distorcer o evangelho. Eu vou melhorar para você. Ele começou a fazer do jeito que ele gostaria que fosse. Ele começou a dar o jeitinho dele brasileiro. Ele começou a pegar tudo aquilo que já era promessas, já era de lei. Ele começou a mudar o propósito, falou assim, eu sou o rei, então agora será governado assim. Vocês, povo, gente, 10 tribos era muita gente. Olha, povo, vocês agora não precisam mais ir para Jerusalém adorar Deus. Não, vou facilitar para você. Vou levantar 2 bezerros de ouro, vou colocar um na cidade de Dan e o outro na cidade de Betel. Então é prático para vocês. Vão lá e adorem este Deus. Este Deus mudou todo o propósito. Uma frase para você aqui. Nem todo homem que começa com Deus termina com Deus. O maior perigo não é perder o chamado, é se distrair no caminho. 4 coisas esse rei fez. A primeira, ele levantou ídolos, 2 bezerrão de ouro. Mandou construir com as mãos humanas. Então falou assim, esse aqui é o Deus aqui e esse aqui é o seu Deus. Segunda coisa que ele fez, mudou o lugar de adoração. Tirou o povo de Jerusalém e colocou em 2 cidades. Terceira coisa, levantou líderes sem chamado e sem propósito de Deus. Presta atenção na história. Começou a mudar toda a liturgia. Ele começou a ter um esquema no governo e liderança daquele homem. E quarta coisa que ele fez foi, inventou as suas próprias festas pagãs. Do jeito que ele quis, do jeito que tinha que ser, a vontade dele, o propósito dele, do jeito dele. Nem parece que tem crente que é assim, né? Tem que ser do jeito dele, como ele quer, como ele faz. Eu sei o que eu estou fazendo. Tira todo o propósito de Deus, sai da cobertura de Deus e fala assim, tem que ser do meu. Esse era esse rei, Jeroboão. Decorei o nome do homem, passei o dia todo, Jeroboão, nem se falar rápido você não consegue falar, tem línguas. A história diz, Catherine, que o rei não estava do jeito que ele queria.
as ofertas, os holocaustos tinham que ser do jeito dele. A história diz que Deus levanta um homem, um jovem, fala assim, um homem novo. Quem aqui se sente novo, homens? Levanta a mão. Sente novo? Você está novinho? Isso aí. Deus levanta um profeta. Presta atenção aqui que o negócio vai pegar aqui. Deus levanta um profeta, Tamires, cheio de autoridade, porque para falar com aquele rei, o povo tremia aos pés. Até profeta velho tinha medo de falar com aquele homem. Espera que o Senhor vai falar com você. Calma, estou só contando a história, tá bom? Para você entender. Como hoje não tem kids, eu quis ser a professora kids. Eu tô desenhando essa história aqui para você. Amém? Deus levanta um profeta. E a história diz aqui, no primeiro versículo do capítulo 13, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar Betel quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. A história diz que aquele moço foi até aquele rei bem no dia que ele estava fazendo o sacrifício. E ele chega lá, primeiro que nem nome ele tem, a história diz. Sabe por quê? Ele não tem nome. Porque o foco desse homem não era ser conhecido pelo nome, mas era ser conhecido por aquilo que ele carregava. Por isso que eu já comecei a mensagem assim. Você quer ser conhecido pelo nome? A história nem fala, o livro nem fala o nome desse homem. Quem era esse homem? Mas fala o que ele carregava. A presença de Deus. A história diz, vou subir aqui no palácio do rei, tá? Ele vai, chega até o palácio e fala assim: olha, rei, você tem feito as coisas de Deus tudo errado. Você tem feito da sua forma. Você mudou todo o propósito. Deus que levantou você, mas você tem mudado tudo. Você quebrou o propósito, você colocou pessoas que não eram de Deus. Você tirou o povo lá de Jerusalém que adorava o Deus vivo para poder adorar apagões. Opa! Deus manda dizer para você: pare. Porque haverá um sinal. Gente, presta atenção. A história diz que o rei ficou tão furioso com aquela audácia daquele homem. Sabe quando alguém faz alguma coisa e você não está muito no agrado, você nem tem medo, você vai falar assim: tá errado, meu amado. Tá errado, filha. Sabe? Eu sou assim, se eu estiver certa, eu não tenho medo de falar. Se eu estiver correta na minha missão, eu falo assim: olha, você errou aqui. A história diz que, versículo 4. O rei ficou furioso. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no! Soldados! Lá era um palácio, era um reino. Vem aqui, pode prender esse homem. E o rei fez essa cena aqui, Essa foi a pose do rei. Ele fez assim: prendam! Quando ele fez esse gesto, a mão do homem ficou seca, parada. Aqui, desse jeito aqui, assim, parada, sem se mover. Sabe por quê? Ai daquele que toca na menina de Deus. E eu já começo a falar: cuidado em quem você toca. Cuidado em quem você fala. Cuidado o nome que está na sua boca. Cuidado
cuidado. Verso 6. Então o rei disse, o rei com a mão paralisada, o rei aqui, ó. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou e voltou ao normal. Primeiro, o profeta foi lá, deu uma cajadada no homem. O rei não ouviu. O braço ficou estirado lá. E para mostrar que o Deus que ele servia era tão poderoso, ele fez um milagrinho para o rei. Fez com que o braço dele voltasse. Uau! O rei ficou abismado com tudo aquilo. O rei falou assim: uau, o que eu posso fazer para ser generoso com você? Vamos lá em casa agora. Vamos. Eu quero dar comida para você, honrar a sua vida pelo que você fez por mim. Aí vem a palavra que eu li para você. 8. O homem de Deus respondeu. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Aqui já mostra que tem pessoas que quando vê alguém com dinheirinho, já cola ali porque tem interesse, não é verdade? Pessoas interesseiras. Ele não teve interesse. Mesmo que desse a metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Qual era o lugar? Na casa do rei. Próximo. Pois recebi uma ordem pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, e nem volte pelo mesmo lugar que você foi. Aqui. O profeta ouviu a voz de Deus. Como é bom quando a gente escuta a voz de Deus. Quando a gente vê uma direção de Deus. Como que eu sei que é uma direção de Deus? Tem paz no meu espírito. Tem paz no meu espírito. Eu não fico lá, será que vai dar certo? Será? Não, eu confio no Senhor. Eu escutei a direção do Senhor. Eu disse: eu vou lá. Eu vou cheia de autoridade. Eu não vou ter medo para expulsar Satanás daquele lugar. Eu não tenho medo de gigantes. Eu não tenho medo de nada. Eu vou pelo nome que há no céu como poder sobre nossas vidas. Há uma autoridade de Deus sobre você. E qual é essa? O nome de Jesus. Ele tem todo o poder. Uau! Aleluias! O rei oferece tudo para aquele homem, mas ele não quer nada. Aqui você vê que é lindo, porque o profeta não se vendeu por um manjar. Quantas pessoas hoje em dia se vendem? Tem uma proposta tão boa ali, mas é bem na hora do culto. Eu vou para onde então? Na proposta. Tem um negócio bom lá para mim, então eu vou negociar. Opa! A história diz que o profeta falou assim: eu não vou. Não me espere na sua casa. Só que ele teve autoridade, foi homem de Deus naquele lugar, não teve medo do rei. A história diz que ele volta para casa. Ele veio por aqui, até o palácio. Mas quando fosse para voltar, a palavra diz que ele não podia voltar pelo mesmo caminho. Então ele mudou a direção. Então, ele fez assim: vou por esse caminho. Eu estou acelerando um pouco nessa história, porque depois eu quero falar algo poderoso para você. No meio do caminho,
A história se espalhou no palácio, que foi um profeta que desmascarou o rei, que não teve medo, que deu um sinal, vai ver um sinal aqui, e o altar do homem lá rachou no meio, o braço do rei ficou, sabe aquelas pessoas que o defunto nem morreu e ela já está dando a notícia? Você conhece? Pois é. A comunidade, vou falar na nossa versão aqui, a comunidade ficou sabendo. E o moço, o profeta, ouviu a voz, não teve medo, abriu a boca e voltou para casa. Mas, pelos relatos que todo mundo estava dizendo, a história diz que um outro profeta mais velho, eita, agora eu quero falar do crente velho. Tinha um profeta na região que era um crente velho, Labacaia, fala que não é Israel, crente velho, cheio de conhecimento da Torá, sabe assim, essa linguagem, cheio assim, um homem que conhecia tudo, cheio de autoridade, cheio de postura, falou assim, opa, o jovenzinho foi lá e desmascarou o altar. Filhos, corre na frente. Qual foi o caminho que esse homem fez? Qual foi o caminho que esse homem fez que eu preciso encontrar com ele agora? Está entendendo a história? Eu estou desenhando a história aqui para você. Só para falar umas frases no final para você. A história diz que o profeta velho, cheio de experiência, cheio de argumento, cheio de tudo, só eu sei, só eu que sei fazer, só eu que sei falar, cheio de tudo, encontra o jovenzinho. Olha, é você que foi lá no palácio, que falou com o rei. Vamos à minha casa, quero dar de comer, quero dar de beber, vamos. O profeta olha para o crente velho e fala assim, não, Deus me deu uma ordem. A ordem é: não posso beber, não posso comer e não posso voltar pelo mesmo caminho. Olha só o que aconteceu. Vamos aqui ler aqui, que eu gosto de provar na Bíblia. Aqui. 15. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você. Nem posso comer pão, nem beber água, e nem voltar pelo mesmo lugar. A palavra do Senhor o Senhor deu essa ordem para mim: não coma pão, nem beba água lá, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Aí o profeta velho, o crentão de muitos anos, falou assim. Aí o profeta idoso, olha, está dizendo que é idoso, respondeu: eu também sou profeta. Cuidado, viu? Para onde você vai atrás de revelação e profetado. Deus colocou um sacerdote aqui na sua vida para ser boca de Deus na sua vida. Amém? Sabe o que significa o pastor? Sabe o que significa pastoreado? Boca de Deus na terra. Se você tem um pastor, se você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, escute a voz dele. Pare de escutar o que não é para você escutar. Presta atenção. E o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta do Senhor. Faça a vontade. Peraí. Faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas a Bíblia diz assim: mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na casa do homem. Quem não obedece à voz de Deus. Por isso que eu falo, não adianta começar. Começar todo mundo começa. A empolgação é boa, a aliança é top.
Conta comigo, bispal. Tô junto, tô nessa. Nada vai me parar. Aí vai passando, vai passando, vai passando. No meio do caminho, as propostas, as vozes, os encantamentos faz você tirar a direção de Deus e ouvir vozes que não é para ouvir. Você está entendendo? Hoje o Senhor te trouxe aqui não para você receber uma bênção de Deus, porque a bênção, ela alcança aqueles que crêem. A bênção, ela alcança aqueles que estão lá, firme, constante, adorando a Deus, levantando a mão, abrindo o coração, disposto para o Senhor. A bênção, ela tem que correr atrás de você. Está entendendo? Hoje o Senhor te trouxe neste ambiente para dizer: obedeça a voz de Deus. Seja obediente. Tantas vozes que estão ao nosso redor. Quantas vozes que falam. Sabe o que aconteceu aqui nessa história? Moral da história. Ele ouviu a voz errada. Quebrou o contrato com Deus. Quebrou a cara. Comeu do prato que não era para comer. Sabe por quê? Porque ele foi enganado. Ele foi enganado, pastor. Não foi enganado coisa nenhuma. Ele sabia da direção que Deus deu. As pessoas querem dar desculpa para o pecado. Foi Eva que deu lá e eu comi a maçã. Não, eu que quis comer. Eu que quis sentar na roda dos escarnecedores. Eu que quis sentar e ouvir a voz que não era para ouvir. Você é o que escuta ou você é o que fala? Perdoa os visitantes, tá bom, meus amores? Mas eu quero falar para quem está aqui há muito tempo. Cuidado com a mesa, com o ambiente, com as pessoas que tiram você do propósito de Deus. Cuidado com a mesa, cuidado com a cadeira que você senta, cuidado com o que você está comendo e cuidado com o que você está expondo. Como é difícil ser líder, como é difícil ser pastor. Porque eu fico na minha casa, só saio de 4 domingos para cá. E os relatórios de pessoas que a gente pensa que tem aliança, chegam assim: você nem está sabendo, pastor. Foi lá na minha casa, sentou lá, contou isso, isso e isso. É um murmurador, pastor. Está na equipe, murmura, fala de um, fala de outro. Meu Deus! Qual é a mesa que você está sentando? Aonde você teve a distração? Aonde? Sabe a moral da história aqui? A moral da história? Esse homem comeu, encheu o bucho, quebrou a aliança com Deus, quebrou o propósito, pegou o jumento, foi-se embora pelo caminho que não era para ir ainda, foi pelo caminho errado ainda. Sabe o que aconteceu? Um leão matou o homem. Só que a história diz, Léo, que o leão não tocou na carne do homem. Deus não deixou o leão tocar na carne do homem. O homem ficou estirado. A notícia na comunidade saiu falando: sabe o homem que foi lá no rei, está lá estirado, morto. Aí eu fiquei hoje, sabe, assim, me perguntando. O homem era cheio de Deus. O homem acabou de falar, de profetizar, de pôr Satanás para correr. Davi matava ursos e leões. Por quê? Porque tinha autoridade e ouvia a voz de Deus. Mas aquele que escuta a voz da serpente, a voz do engano, a voz da fofoca, a voz do disse-me-disse, morre no meio do caminho. Como que morre? Assim duro? Né, a Mariana fazia. Não. Como que morre? Espiritualmente. Se olha para a cara do homem, está morto. Se olha para a cara da mulher, está morta. Não tem prazer. Não está junto. Só tem a boca para falar. Mas não está lá na mão no arado. Não participa. Não é participante da cruz de Cristo. Não tem mais amor para estar aqui. Vem por obrigação para esquentar essa cadeira. Porque você será lembrado com o quê? Com o libertador, com aquele que esquentava a cadeira. É para dar glória, amado. O que se você será lembrado? Nós queremos
ser massageado nosso ego, sabe? Deus vai fazer isso e Deus vai fazer. Se você obedecer e andar no caminho. O caminho vai ter tantas coisas. No caminho de Davi teve um leão, mas ele tinha ousadia, derrubou o leão. No caminho de Davi tinha um urso, ele com ousadia derrubou o urso. Mas aquele profeta tinha um chamado, tinha direção, sabia falar, tinha ousadia, mas foi, cuidado, que aquela pessoa era uma bênção na sua vida, mas uma serpente chegou lá e falou que não é, e você é contaminada. Você é contaminado. Você vai pegar a dor. Deixa eu pegar a dor da Mariana, que não está gostando mais da Lídia e Tainá. Deixa eu pegar a dor dela. Nossa, é mesmo? A Tainá é assim? Nem conhece, nem sabe. Sabe um espírito. Eu quero dizer para você um recado. Hoje Deus nos chama para voltar para o caminho, para ouvir a direção, para ser discipulado, para ouvir a voz de Deus, para fechar o ouvido para a voz de Satanás e estar junto de verdade. Eu não quero aparência, mas eu quero ser. Eu não quero dizer que vou fazer, eu vou fazer esse negócio acontecer. Até suei a camisa aqui. O ar-condicionado tá gelado aí pra você, não tá? Elane quer que a Elane pôs a blusa de frio pra mim? Não, eu tô aqui, ó. Tem que pôr assim, ó, para as pregadoras. Eu termino aqui. Presta atenção. Hoje era 6:30 da manhã e eu escrevendo isso daqui, ó. Vemos pessoas que querem um Deus sem confronto. Um evangelho que não exige mudança. Criar um evangelho que aceita tudo, mas não transforma ninguém. Nunca foi tão fácil ouvir vozes e tão difícil de discernir se é Deus. É tão fácil ouvir vozes, mas como é difícil discernir se é de Deus. Começa obediente, começa no fogo, começa firme, começa comprometido. É que nem num relacionamento de casamento. Ninguém começa no primeiro dia do beijo com a guerra. O seu foi assim? Já começou já na guerra? Não. Começa no love. No meu tempo era, como que chama o nome? Chaveco. Como que é o nome de hoje? Não tem. Porque a menina já é fácil. Já é fácil. Nem conheceu, já vai lá, já entrega o que é puro. Já se entrega lá, sabe? Aí nem sabe se vai ficar, aí não ficou, aí terminou, aí vai para outro. Aí de novo, lá no encanto, aí se entrega de novo, que nem estava, meu Deus do céu, sabe? Hoje está assim. As vozes. Ontem, eu fiz 25 anos de casada. Salva de palmas para o meu marido. "25 anos que nós construímos uma família, contando com o namoro de 27 anos. Hoje você conta no dedo os relacionamentos que duram muito. E eu falei para ele assim, é simples, mas vamos fazer algo diferente? A gente tem uma banheira bonita do lado de fora, gente, não é dentro do quarto da casa não, tá? Você viu minha foto lá, pelo amor de Deus. Eu não estava no hotel não, é na minha casa aquela foto ali, viu? Eu falei assim, vamos fazer, é simples, mas a gente não está com tantas condições de fazer o que eu sonhei. Então vamos ali, lá tem sabe aqueles lugares que vendem plantas, que são baratas? Como que é o nome? Como que é o nome?
esse Garden, o nome é mais bonito, é floricultura, sabe quando for o saquinho da Pétala? 15 conto. Aí eu fui lá, Williams, tem o Garden, vamos lá no Garden. Quando eu cheguei lá, sabe quanto que era? R$5. Eu falei, não acredito, fui roubada. Aí vamos lá, filho. Comprei um saquinho, quando eu pus na banheira, sumiu os negócios. As pétalas sumiu. Eu pensei, Williams, meu Deus, e agora? Sabe, tinha que ter comprado mais. Vai nem sair na foto a pétala. Aí quando você liga lá o botão, faz as espumas, a espuma cobre a pétala. Falei, meu Deus do céu. Aí a fotógrafa Mariana ontem tinha ataque de riso, gente. Se eu postar para vocês o vídeo do... Como que chama que o povo fala? Os bastidores. Que o Mike é o fotógrafo, né? E o Israel. Só que pro Israel não dava para ele fazer. Aí era uma cena. Tô contando só para mim terminar aqui. Era uma cena. Eu e meu marido lá, ia dar o beijo, o primeiro beijo de 25 anos, que eu deixei, não beijei de manhã para ver se o beijo saía pelo menos na banheira. Tá entendendo? Então eu guardei o dia todo do beijo. Quando fui beijar, estamos lá fazendo o vídeo, dá um ataque de riso na Mariana. E se deu um ataque nela, dá ataque em mim. Aí o pastor fazia assim, vou tirar mais não, vou fazer mais não. Eu, não, vamos tirar, porque eu esperei 25 anos. Gente, esses vídeos, depois tá ali, nem sei se eu vou postar. Foi uma comédia, mas por que eu estou falando isso? O que você será lembrada? Como você será lembrado? Na sua casa, na sua família, como filha, como mãe, como esposa, como filho, como marido. Como você será lembrado? Aquele moço, ele foi lembrado. Foi o profeta que foi morto. Para mim terminar a história, e fecho aqui. Não se distraia. Não se distraia. Você já ouviu essas frases aqui? Isso aqui não tem problema. Só um pouquinho. Deus entende. Cuidado com quem te afasta daquilo que Deus tem para você. Cuidado. Esteja do lado de pessoas que vai motivar você para o reino. Que vai motivar você. Que vai fazer você um grande homem de Deus e mulher de Deus. Nós entramos em um projeto chamado Amigo Centurião. Amigo Centurião. Dia 5 de abril, nós vamos descer todas as cadeiras que nós temos. Lavar que elas estão lá em cima como um ato profético. Nós vamos encher. Que a minha amiga sente eu fique em pé o culto inteiro. Porque no dia 5 de abril, em pleno domingo, teremos uma festa aqui poderosa. Porque eu estou disponibilizando de colocar minha dor no bolso e orar por alguém. Posso falar? Já tem mulheres aqui sentindo no Espírito que essa vida vai ter um encontro especial com Jesus. Ontem eu amei, viu, meninos, fazer o discipulado com vocês. Gente, ter o Dairo naquele vídeo, você só dá risada. Eu falo, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz com os homens ontem participando. E será um grande romper na vida deles. Viu, William? Senti falta de você na live. Tem um William aqui? É tu, crente, né? Meu marido não, meu marido estava lá na live. Senti essa falta também, o Alfredo. Não viu o Alfredo? Estou já tirando a capa aqui dos homens. Quem mais que não estava aqui? Deixa eu ver. Renan não estava na live. Senti falta. João, né, João? João também não estava na live. João está aqui, então não estava na live. E eu senti falta. Mas eu quero dizer para você que não estava nessas lives que nós fizemos esses dias.
Você vai pensar essa semana em uma pessoa. Não vai falar para ela. Você vai orar por essa pessoa. As mulheres já começaram segunda-feira. Segunda, terça, quarta hoje. Estamos orando por essa pessoa, por essa amiga. E semana que vem, a minha amiga, eu vou fazer uma mesa para ela, um café para ela. Vou criar um convite. Vou ter que ter uma estratégia para me atrair ela para a casa da minha mãe, que eu vou ter que dormir aqui, que meu marido vai servir no legendário. E eu vou preparar. Vou colocar umas plaquinhas, você é especial, como eu sinto falta de você, você é importante, Jesus te ama. Quando ela vê aquilo, que alguém se preocupou em fazer algo para ela, ela vai se derreter. Pensa, homem, não é assim, mano, dia 5, não, homem. Você vai lá, tete a tete com aquele homem, vem aqui, porque eu estou orando por você 7 dias. Sabe, Deus vai te dar uma estratégia. E dia 5, nós viveremos um grande romper de Deus aqui na Atraídos pela Cruz. Você crê nisso? Então quero que você se coloque de pé.